gente, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Hoje é a sala de número 45. Seguiremos juntos aqui com o nosso propósito firme de lermos a Bíblia toda em um ano. Esse é o nosso propósito, estamos trabalhando para isso. Esse ano está exigindo um pouco mais aí do nosso tempo, mas vamos correr para que a gente consiga completar. O importante é o que eu tenho percebido, que todos os dias a nossa leitura com a interpretação correta dos textos tem chegado a mais pessoas. E isso graças a você que está aí do outro lado, desde o início com a gente, dando o seu like, comentando, que se inscreveu no canal, ativou as notificações, compartilhou. Isso tudo é muito importante, muito. Quando você faz esse processo, quando você entra aqui e dá o likezinho, clica no joinha, comenta, o YouTube entende que o assunto é bom, é relevante, e aí ele vai sugerindo para mais pessoas. Ontem mesmo eu recebi a mensagem de uma pessoa no WhatsApp que disse, olha, eu estava no YouTube, zapeando no YouTube e apareceu para mim, vídeo sugerido, eu cliquei, gostei, quero saber mais sobre isso. Isso graças a Deus, claro, e a você que está aí do outro lado dando sentido ao nosso clube de leitura. Esse clube é seu, esse clube é nosso. É o lugar onde nos reunimos todos os dias para lermos a palavra, para interpretarmos a palavra, para conversar um pouco também aí através dos comentários. Fique à vontade, deixe o seu comentário de onde você nos assiste. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários, me manda uma mensagem no WhatsApp. O link para o grupo do WhatsApp e do Telegram estão na descrição do vídeo. Por que dois grupos? Pelo WhatsApp você recebe o link diário das leituras e o PDF, o material de apoio. Tá? Agora, no Telegram é um arquivo, onde vai ficar tudo arquivado lá do ano inteiro. Todas as vezes que você precisar acessar algum conteúdo que já passou, é só ir lá no Telegram e resgatar. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela força que há em nós, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de esse ano estarmos reunidos todos os dias e diante da Tua palavra viva. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, nos dando entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, bem no comecinho. Se você é novo por aqui, nós já estamos no dia de número 45. Então, é bom que você resgate as leituras anteriores, ou pelo menos os 2 primeiros dias, para você entender qual é a base que nós adotamos para essa leitura, qual é a versão da Bíblia que nós estamos lendo. E aí, no decorrer do ano, você vai resgatando alguns capítulos antigos, ou você segue daqui para frente e no final você continua por mais 44 dias, ou 42, se você resgatar pelo menos os 2 primeiros dias. Tá bom? Então, vou colocar a Bíblia aqui na tela e vamos seguir com a leitura. Que bênção, né? Já tomou água já? Coloque os órgãos para trabalhar, hein? Todo dia pela manhã, indicação médica. Ao acordar, tome pelo menos um aí. Um copo bem generoso. Colocar os órgãos para trabalhar. Depois eu vejo os comentários de vocês, tá? Fique à vontade, comente aí. E no finalzinho a gente conversa um pouco mais. Vamos à leitura. Gênesis capítulo 2. Ontem já lemos o 1, foi a introdução, né? A visão panorâmica. E agora vamos para o capítulo 2. O capítulo 1 foi a criação. Falou de toda a criação até o homem. Agora você vai ver que vai falar como foi essa criação, alguns detalhes, em que ordem isso aconteceu. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no 7º dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia realizado. Essa é a primeira vez que aparece o número, o sétimo dia, o sétimo,
Você vai ver que esse número ele vai aparecer muitas vezes na Bíblia. É um número que vai exercer um papel muito importante na vida religiosa do povo de Israel. Quando eu falo vida religiosa, é porque todo religioso vive de acordo com os costumes daquela religião. Isso é chamado de religiosidade. Religiosidade são as práticas daquela religião. Religião é o que nos religa a um Deus. Existem várias religiões no mundo, várias. Inclusive, eu tenho uma pregação de, em média, 50 minutos, só falando sobre isso. É o que eu digo para vocês. Cada detalhe na Bíblia requer estudos para você se aprofundar. A nossa leitura é com vistas a interpretar o texto, para a gente entender o contexto histórico, narrativo, normativo e possamos aplicar na nossa vida. Mas cada assunto você pode ir além, você pode se aprofundar. Por exemplo, no quesito religião, você pode se aprofundar caso você queira saber sobre isso. Eu tenho aí um conteúdo gratuito liberado, disponível. Se você quiser, manda mensagem no meu WhatsApp, eu te retorno. Se eu ver que muitas pessoas estão pedindo, eu vou entender que é relevante, eu coloco no grupo, para todo mundo, tá? Mas é isso, religião é tudo que religa, vem da palavra religare. Religa um homem a Deus, tá? A forma do homem se conectar com Deus. Então você vai ver que o sétimo entra como uma prática de religiosidade, é um número muito importante para o povo de Israel. Ao sétimo dia, enfim, a gente vai ver muito sobre isso mais para frente. Agora, tem um fato aqui interessante também, é que Deus descansou no sétimo dia, deixando assim um exemplo para a sua criação, que foi feita à imagem e semelhança dele. Vocês já sabem porque nós somos feitos à imagem e semelhança, expliquei ontem. Então, como somos feitos à imagem e semelhança dele, seguimos o exemplo dele. Em 6 dias, ele trabalhou, completou a obra, no sétimo dia ele descansou. Então, o sétimo dia entrou como um dia de descanso para o homem. A princípio, como lei, a gente vai ver isso mais para frente, o povo teve que ser colocado uma lei, porque o povo vivia sem lei, vivia escravo, trabalhava 7 por 7, 24 por 24, não tinha folga, e aí depois isso entrou como lei, até que o povo entendesse essa necessidade. Hoje nós já entendemos, a maioria das empresas, as pessoas trabalham 6 dias e descansam um dia. O sétimo dia, o dia de descanso para alguns é a quinta, para outros é a sexta, para outros é o sábado, para outros é o domingo. Isso não importa. Isso aí já é uma lei regional, tá? A gente vai falando mais sobre isso no decorrer da leitura. Versículo 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Depois eu vou comentar, tá, Manassés? Eu vou ver depois. Eu estou vendo aqui de cantinho de olho o comentário de vocês, mas eu preciso focar na leitura, senão a gente leva muito tempo. Versículo 4. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo, antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção do leste do Éden, e ali ele colocou o homem, a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. Saía um rio e se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison,
Este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Atenção, grife aí na sua Bíblia, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Capítulo 2, versículo 17. Grife aí, 16 e 17. Qual foi a ordem do Senhor? Veja com atenção. O Senhor tomou o homem, colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que comeres, tu certamente morrerás. Essas foram as palavras de Deus. Grife. Essas foram as palavras de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Versículo 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão, para ver como ele os chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este seria o seu nome. Quem deu o nome, então, aos animais e às aves? Adão. É o que diz a Bíblia. Deus viu que Adão era uma criatura solitária. Todos os outros animais tinham seus pares, né? Adão, uma criatura solitária. Deus falou: isso não é bom. Então, imagine a cena. Confabulando aqui, não é o que diz a Bíblia. Confabulando. Imagine a cena. Adão, senta aí. Você está solitário, você não tem nenhuma companheira, né? Vamos fazer o seguinte: senta aí. Vai passar diante de você todas as minhas criaturas. Vai vendo aí, analise como são, inclusive dê nomes. Essa espécie, vai ser isso, vai ser aquilo outro, tal. Deu nome para todas. Versículo 20. E Adão deu nomes a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo. Mas, atenção para isso, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. Adão, você está sozinho, solitário, né? Você precisa de alguém que te ajude. Uma parceira adequada para te ajudar. Adão olha para todos os animais que passam diante dele e não encontra nenhuma fêmea que possa ajudá-lo adequadamente. Não encontra. Interessante isso. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão. E ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Então,
Quando Adão desperta do sono e vê, fala, opa, ô Deus, essa sim. Todas as fêmeas que passaram aqui diante de mim, que eu estava dando nome, nenhuma delas. Agora essa aí, essa é osso dos meus ossos e carne da minha... Soltou até um poema, né? Ela será chamada mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, agora aqui é a instituição do casamento. Instituição do casamento. Deixa grifado aí se você quiser. Vou colocar de rosa. Ó. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Essa é a instituição do casamento por Deus. Isso aqui é casamento. Aí tem uma profundidade nisso. Deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher e serão uma só carne. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Atenção agora. Foca na tela. Vou pedir para você comentar, mas preste atenção antes. Lembra que eu falei para vocês? Essas foram as palavras de Deus. A ordem de Deus foi essa. Falei, atenção, depois eu vou lembrar. Vou perguntar. Satanás, né, usando a serpente, chama a atenção de Eva e fala: Foi assim que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher fala: Olha, Deus falou assim, ó, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Agora, eu te pergunto, foi assim que Deus falou? Foi do jeito que Eva está falando? Eva disse, Deus disse, não comereis dele, vírgula, nem o tocareis, vírgula, para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Foram essas as palavras de Deus? O que está a mais aqui? Ó? Vou te dar uma dica, tem algo a mais aqui, que Deus não falou. Eva está falando algo que Deus não falou. O que está a mais? Quem sabe? Coloca aí nos comentários. O que está a mais? Quem sabe? Eva está dizendo que Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Será que alguém sabe? Vou aguardar mais alguns segundos, que tem um atrasinho para chegar aos comentários. Não sabe? Vai lá no versículo anterior. Vai lá na onde está escrito Gênesis 2, 16 e 17. Né? Eu não falei para vocês grifarem? Ó, tá grifado aí na sua Bíblia. Leia a ordem de Deus. Ó. Leia a ordem de Deus. Qual foi a ordem? Ó? Versículo 16, 2,16. Leia na sua Bíblia. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comeres, tu certamente morrerás. Qual foi a ordem de Deus? Não coma, porque certamente morrerás. O que Eva falou para a serpente? Eva disse, Deus falou, não coma, nem toque, para que não morrais. Então ela acrescentou aqui o nem toque. Gente, isso é um detalhe. Isso parece uma besteirinha. Mas é para isso que nós estamos sendo chamados este ano. Para dar atenção aos textos, a intenção de cada palavra escrita e a interpretação correta. Então vocês estão colocando aqui, ó, deixa eu ver.
Ah, tá. Vocês estão colocando o não tocar, né? O não tocareis. Não tocareis, nem o tocareis. Né? Exatamente. É isso aí. A ordem de Deus foi não comer, senão vai morrer. E ela acrescentou o não toque. Não toque. Então, perceba o que acontece na sequência. Na sequência. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então veja, dê atenção aqui. Veja, observe. Deixa eu te falar uma coisa. Eva, ela faz um acréscimo à palavra de Deus. Nós conferimos já. A ordem de Deus foi X. Eva acrescenta a ordem de Deus mais um X. Não comereis nem tocareis. Honestamente, nós não sabemos, o texto não diz, de onde Eva tirou o não tocareis, porque não foi o que Deus falou. Não sabemos se ela inventou isso da cabeça dela, ou se foi Adão que, quando pregou para ela, Adão acrescentou o não toque, porque não foi essa ordem que Adão recebeu. Essa ordem aqui, essa palavra de Deus, não veio direta de Deus para Eva. Deus falou isso para Adão. No capítulo anterior, quando nós lemos aqui, Deus pega Adão, o homem, após criar o homem, coloca no jardim e fala: olha, de toda a árvore que está aqui você pode comer. A árvore que está no meio do jardim, você não coma, senão você vai morrer. Depois disso, Deus cria Eva. Então, nós não sabemos, o texto não diz se foi Adão que repassou essa ordem para Eva, é o que subentende-se. Agora, o fato é o seguinte: se Adão que falou para ela não toque, ou se foi ela que tirou da cabeça dela, então aqui há uma confusão na ordem direta de Deus. E a serpente, Satanás, sagaz, percebe essa confusão e na sequência, então, ele fala: não, peraí, tem uma coisa que está meio desvirtuada aí, não foi assim, não é bem assim que Deus disse, não. Você está falando aí que Deus falou que você não pode comer, nem tocar, porque vai morrer? Não, certamente você não vai morrer. Quer dizer, Satanás tira o certamente de Deus e coloca o certamente dele. Deus falou, é certeza que vai morrer. Satanás falou, não, é certeza que não vai morrer. Então, veja, gente, que o fato é o seguinte, ó, preste atenção. O fato é o seguinte, quando as pessoas fazem acréscimos à palavra de Deus, elas criam confusão e transtorno na mente das pessoas. Veja como está a sua mente. Veja quantas coisas, só esse ano, em 45 dias, quantas coisas nós lemos aqui e você falou, puxa, não era assim que eu lia. Como eu nunca li desse jeito? Não foi assim que o meu pastor falou, que a igreja que eu congreguei falou, que os lugares... Meu Deus, não, peraí. Há uma confusão na mente das pessoas e um transtorno e uma indução a erros e erros doutrinários e algumas heresias que são disseminadas por causa dessa coisa de querer ficar, sabe, acrescentando algo aos textos, espiritualizando um texto, querendo dizer algo que não está ali, querendo imputar coisas a mais. Quem sabe, estou aqui confabulando, quem sabe Adão recebeu essa ordem direta de Deus, olha, não coma, senão vai morrer. Aí Adão, quando foi falar para Eva, Adão preocupado, né, disse, olha, é melhor falar para ela que é melhor nem tocar Eva. Olha, Deus falou, não coma, nem toque Eva, nem toque, senão vai morrer. Quer dizer, talvez a intenção foi até boa, né? Mas para que acrescentar algo que não está no texto, que não é ordem direta? Parece besteira, meus irmãos. Parece besteira, amigos leitores. Mas um pinguinho, uma letrinha a mais ou a menos, causa transtorno e confusão. Aí a gente vê o resultado disso. Aí a gente vê o resultado disso.
Qual foi o resultado disso? Confusão na palavra original, na ordem direta. Satanás sagaz, esperto, percebe ali, né, essa confusão, e ele tira o certamente de Deus e coloca o certamente dele, dizendo o seguinte: certamente não morrerás. Agora, por favor, dê atenção, dá uma segurada aí nos comentários. Agora, preste atenção nisso. Olha na tela, ó. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos. Agora, isso aqui, ó. E vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Olha a proposta. Gente, veja a proposta. Satanás faz um acréscimo à palavra, mostra para eles algo bom. Não, vocês não vão morrer não. E olha a proposta. E vós sereis como deuses. Essa aqui é a proposta mais tentadora de Satanás, desde o Éden até os dias de hoje. Aqui Satanás descobriu a fragilidade humana e disse: sereis como deuses. Sereis como deuses. É isso que ele tem feito até os dias de hoje, com homens e mulheres de Deus, evangélicas, crentes, conhecedores da palavra. Essa é a proposta, ele promete: você vai ser como Deus. Sereis como Deus. Você pode ter o que você quiser. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Você vai ser como um Deus. Você vai poder ter tudo o que você quiser. Então veja. Essa proposta de Satanás está propondo para o homem que ele não precise se submeter à soberana vontade de Deus. Essa proposta de Satanás está propondo para o homem que ele seja como Deus. Como se nós pudéssemos manipular a vontade de Deus e ter tudo o que nós quiséssemos. O homem foi feito para viver submisso à vontade de Deus. Tudo que o homem precisa, Deus criou e falou: toma, vai lá, cultive, só cultive, cuide. Você não precisa de mais nada, é tudo seu. Tudo que eu criei já é seu. Você não precisa de mais nada do que você... O que você não tem é porque você não precisa. Tudo que você precisa, você já tem. Isso é o princípio do Criador para com a sua criatura. Aí Satanás vem falando: não, você pode ser como Deus. Você pode ter mais. Você pode ser igual a Ele. Você pode ter tudo o que você quiser. Sereis como deuses. Essa é a proposta de Satanás até os dias de hoje. Pessoas que às vezes, na presença de Deus, não estão satisfeitas com o cuidado de Deus, com a provisão divina, com o que Deus tem feito na sua vida, e elas estão sempre querendo mais, 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 mais. Satanás entendeu aqui a fragilidade humana. E como nós somos feitos da mesma massa, né? Somos filhos legítimos de Adão e Eva, como eu já falei ontem para vocês, então até hoje essa tentação, essa inclinação está em nós. É difícil nos submetermos a um Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Nós às vezes queremos ser como Deus. Queremos achar que sabemos mais do que Ele. Isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Agora tem um detalhe aqui, ó. Olha só. Tem um detalhe aqui que vale a pena eu comentar agora. Ó. Um comentário que colocaram aqui, ó. Cadê? Olha só. Isso aqui é muito importante, tá? A Ieda Alessandra colocou aqui, ó. Ó. Eu já falei para vocês isso ontem,
Mas vale a pena eu reforçar isso. Ó, ela colocou aqui, ó. Fora que no meio de todos os seres nós temos livre arbítrio, ou seja, escolhas. Lembrem-se, em certo ponto, ok. Em certo ponto, ok. Mas vale a pena eu lembrar vocês de algo que foi falado ontem. Lembrem-se o seguinte: os seres humanos, quando Deus criou a sua imagem e semelhança, foi o único ser que ele criou dotado dessa capacidade e colocou ele no meio do jardim e tinha sim, Adão e Eva tinham sim o poder de escolher entre o bem e o mal, certo? Escolher entre o bem e o mal. Eles poderiam. Foi colocado lá, olha, todas vocês podem tocar, menos nessa. Escolham. A partir do momento que eles escolheram o pecado, o que aconteceu a partir dali? Falei para vocês ontem. O pecado entrou no gênero humano, nos corrompendo. A partir de Adão e Eva, nós não temos mais esse poder de escolha no que diz respeito ao pecado. Não temos mais. A partir do momento que somos sequência dessa massa corrompida chamada ser humano, o pecado já está em nós. A nossa luta agora é contra o pecado. O escolher fazer o bem já não está mais em nós. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer é esse que está diante de mim todos os dias. Todos os dias. Nós perdemos isso por causa de Adão e Eva. A escolha foi feita, a corrupção entrou no gênero humano. Então a nossa luta é contra o pecado. Todos têm inclinações. Todo ser humano é inclinado ao pecado. Todo. Já não tem mais como escolher. O pecar está em nós. O errar está em nós. É aí onde entra a regeneração, a graça, a misericórdia e o perdão. É claro que hoje nós temos uma livre agência, né? A Ieda colocou aí, nós temos livre-arbítrio e escolhas. Sim, não no que diz respeito ao pecado. É claro que nós devemos escolher não pecar, mas isso não está em nós. É uma luta, é graça, é misericórdia, é santificação. Não é tão fácil assim, porque o pecado já está em nós. Temos livre agência, né? Coisas do cotidiano, do dia a dia e tal. Vou colocar essa camisa preta. Não, vou colocar azul. Agora, no original, no que diz respeito a pecado, os únicos que ainda tinham aquela coisa de escolher foram Adão e Eva. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Às vezes eu fico até um pouco preocupado em falar essas coisas aqui com vocês, porque isso requer uma profundidade no assunto. Eu precisaria pegar você aqui de Gênesis e passear com você em várias partes da Bíblia para te provar isso na palavra, para você entender de uma vez por todas. Somos pecadores, temos inclinações e não dá mais para escolher não ser. Somos e ponto. Não temos mais esse livre-arbítrio no que diz respeito a pecado, não temos mais. Não temos mais. Nós temos um livre-arbítrio no sentido de livre agência em outras coisas da nossa vida cotidiana. Então, na realidade, eles tinham sim o livre-arbítrio de escolher comer ou não, mas eles cederam à tentação, como diz aqui o texto, eles cederam à tentação, à proposta de Satanás de ser como deuses, e eles acharam interessante isso aí. Versículo 6. Depois eu vejo os comentários, tá? Versículo 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu. Então a escolha foi feita aqui. Os olhos de ambos foram abertos, aqui eles perderam, tá? É aqui, ó. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus.
Porque eles souberam que estavam nus? Porque entrou o pecado, entrou a vergonha, entrou a malícia, entrou no ser humano, já está nos nossos olhos. Não tem mais como a gente escolher. Já está nos nossos olhos. A malícia já entrou. O pecado já entrou. Então eles cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. E ele disse: Quem te contou que estavas nu? Tu comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? E o homem disse: A mulher que tu me desses para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: O que é isso que tu fizestes? E a mulher disse: A serpente me enganou, e eu a comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que tu fizeste isso? Tu és... Perdão, não é uma pergunta, é uma afirmação. O Senhor Deus falou para a serpente: Porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada acima de todo gado, e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher lhe disse: Eu multiplicarei grandemente teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo serás para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: Porque tu escutastes a voz da tua mulher e comestes da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: Tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela, e todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o teu pão, até que retornes à terra, pois dela tu fostes tirado, porque tu és pó, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Vamos para o capítulo 4. Então, gente, lembrem-se, isso aqui não é uma pregação, tá? Se fosse uma pregação, eu ia falar várias coisas aqui. Se fosse um estudo com profundidade, a gente iria dar mais passeios. Estamos lendo e interpretando os textos, tá? Não fique aí talvez decepcionado. Eu queria que o pastor falasse um pouco mais sobre essa questão de com o calcanhar pisar a cabeça da serpente. Sim, tem toda uma profundidade nisso, isso aponta para Cristo, existem promessas, salmos que falam sobre isso, mas se a gente for ficar parando em todas essas coisas, um ano é pouco. Mas é bom se você tem interesse nisso. É bom que você seja ávido por conhecimento, que quando for feita uma proposta para você, um mergulho mais profundo, você vá, você aceite, você mergulhe. Tá bom? Capítulo 4. Vou dar uma lida rápida aqui nos comentários para não ficar atrasado, senão a gente perde muito na leitura. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Manassés colocou: já nascemos pecadores. Isso foi a escolha lá atrás, de Adão e Eva. Aí a Eda inteirou aqui, né? Sim, o homem é mau desde a sua meninice. E fora que a luta maior vem do ego. Exato. Entra a dependência de Jesus. E a gente erra todo santo dia. Por atitudes, palavras, pensamentos. Cabe a nós dominar. Exato. A gente vai ver isso nos próximos capítulos aqui. A partir de então,
é colocado diante de nós o pecado, já não tem mais escolha, mas cabe a nós dominar. Dominar, isso é muito, muito legal, Ida, muito importante esse seu comentário aqui. Bom, vamos seguir aqui, né? Capítulo 4, versículo 1. E Adão e Eva, sua mulher, e Adão conheceu, desculpe, gente, e Adão conheceu, você já sabe, conheceu em que sentido é, né? Tem crianças talvez aí, não precisamos falar em outra linguagem, mas você já sabe. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse, concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passado tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel ele também trouxe das primícias da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim, por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, olha só, grife isso aí na sua Bíblia. Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu deverás governar sobre ele. Em outras traduções mais atualizadas, cumpre a ti dominá-lo. Na King James, que é a mais próxima ao original, diz, e tu deverás governar sobre ele. Então é o seguinte, o pecado existe, ele está diante de nós, não temos mais como escolher o bem e o mal. Não existia o mal. Gente, entenda uma coisa, não existia o pecado. O pecado não foi originado em Deus. O pecado foi originado no homem. Não existia o mal, a gente não precisaria, né, ter que escolher entre o bem e o mal, porque nem existia, a malícia não existia. O homem olhava para uma mulher nua e não tinha malícia. Não tinha. Mas os olhos se abriram para o pecado. Perdemos isso. Perdemos. Fomos corrompidos. Então agora o que cumpre a nós, o que compete a nós é estar acima do pecado. Governar. Dominar. Então ele disse, olha, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Agora, se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta e para ti será o desejo dele. E tu deves governar sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, veja bem, a mesma proposta, ou oportunidade, melhor dizendo. A mesma oportunidade. Veja, já eu respondo, tá, Sandra e os demais, já eu comento aí, tá? A mesma oportunidade que Deus deu para Adão, Deus está dando aqui para Caim. Lembre-se, Adão cometeu o erro, sentiu vergonha, se cobriu, se escondeu. Eles acharam que seria uma coisa boa, né? Vamos comer o fruto. Seremos como deuses. Acharam que seria uma coisa boa, mas o pecado trouxe o quê? Vergonha, medo, humilhação. Acharam que aquilo seria uma coisa boa, mas não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena. Aí ele se escondeu. Deus já sabia onde Adão estava. Deus já sabia o que Adão tinha feito. Aí Deus chega e fala, Adão, cadê você? Claro que Deus já sabia onde Adão estava. Mas Deus ali, né, dando uma proposta ainda. Cadê você, Adão? Estou aqui, ouvi sua voz e me escondi. Por que você se escondeu?
Por acaso você comeu daquela árvore? Dando a oportunidade para Adão ainda dizer o quê? Sim, Senhor, comi, me arrependi. Não era para ter feito isso. A mesma oportunidade está dando para Caim aqui, ó. Caim, onde está o teu irmão Abel? Qual seria a resposta? Meu irmão está em tal lugar. Matei ele, tal, foi assim, 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 me arrependi e tal. Mas o que Caim respondeu para Deus? Eu não sei, Senhor. Eu sou o guardador do meu irmão? Ah, é? Aí Deus falou, versículo 10. E ele disse, o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Tá vendo? Então, a mesma oportunidade que teve Adão, ele até que foi ali, né, se colocando sem mentiras diante de Deus, porém ele não assumiu a culpa, ele transferiu para Eva, Eva transferiu para a serpente, e aí cada um teve a sua punição. Pior ainda Caim, né, que quis dar uma enganada, né? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Achando que Deus não sabe, né? Não sabia, né? Bom, disse que ele seria fugitivo, né? Ele teria que andar errante, um andarilho na terra. Versículo 13. E Caim disse ao Senhor, meu castigo é maior do que eu possa suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse, portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ele a concebeu, e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. E Ada teve Jabal, Jabal foi pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e ele era o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo o artífice de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida, e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Então veja, o pai de Lameque, Caim, matou Abel, o primeiro homicida da terra, né? Lameque, filho de Caim, está falando para as mulheres dele que ele marcou um por causa da sua ferida, porque o feriu, que, sei lá, pisou no seu pé, e o outro por causa do sofrimento, porque ele não estava muito legal, quer dizer, saiu matando assim, ó. E ainda disse, se quem vingasse Caim, Deus disse que ele seria, fizesse mal a Caim por causa daquela morte, seria vingado 7 vezes mais, eu quero dizer que eu serei vingado 70 vezes mais, quer dizer, muita maldade aqui. Mas isso se resolve lá no Novo Testamento, quando Jesus ele é perguntado por Pedro quantas vezes deveria perdoar, se 7, Jesus falou 70 vezes 7, enfim, isso aí já é uma ligação um pouco mais profunda quanto ao não devolver o mal com o mal, como o filho de Caim aqui, Lameque, queria fazer. Versículo 25. E Adão conheceu sua mulher, novamente, né? E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho. E chamou o seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou.
E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, a partir daqui começaram a invocar o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já vi aqui algumas perguntas, eu vou responder, só preciso ler o capítulo 5 para a gente fechar o dia de hoje. Então veja, toda essa corrupção humana, toda essa maldade, toda essa coisa sem regra, um dia vai ser resolvida através das leis, porque quem vai regularizar isso, né? Quer dizer que agora eu posso matar qualquer um, igual Lameque, filho de Caim, saiu matando? Então vai vir a lei, não matarás, não faça isso, não faça aquilo. Então, a gente vai percebendo primeiro aqui como que o gênero humano como eu falei ontem, né? Um paradoxo, né? O ser humano é a mais perfeita criação de Deus, porém pecador. Como que eles foram da perfeição ao pecado? O que aconteceu? Nós estamos entendendo isso. Por que veio lei? Nós vamos ver isso aqui também. Por que existe lei? Qual for o objetivo e tal? Então, é muito interessante essa leitura do livro de Gênesis para a gente entender toda a Bíblia, tá bom? Me perguntaram aí sobre os filhos, né? Os filhos de Adão e Eva e tal. A resposta está aqui. A resposta está aqui. Teve alguém que perguntou, então Adão e Eva ainda não tinham tido relações? Até então, aquele texto estava dizendo que não. Mas quantos filhos eles tiveram? Como que... Você sabe, gente, você já sabe que no início, com certeza, irmãos casaram-se, né? Não tinha outros para casarem, mas era tudo o início. Depois a coisa ela vai vir uma lei, fala, não conheça mais a sua irmã. Isso vai ser um incesto. Você não pode conhecer a mulher do teu pai. Se você fizer isso, vai ter punição. Então, por enquanto, a coisa está indo assim, tá? Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea, ele os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu, agora preste atenção nisso, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e o chamou o nome Sete. Então olha aqui, com 130 anos, a Bíblia está dizendo que Adão gerou um filho chamado Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Quantos? Não sei. A Bíblia fala os principais. Abel, Caim, Sete, alguns personagens que tiveram algo relevante que Deus inspirou Moisés a escrever. Mas quantos eles tiveram? Não sei. O homem que viveu 800 anos depois de 130, 930 anos. Um homem que viveu 930 anos. Quantos filhos será que ele teve? Não sei. Eu sei de uma coisa. Repousava sobre ele uma ordem e uma bênção. Você vai ser fecundo, multiplique-se. Você é fecundo. Vocês não são estéreis. Multiplique-se. Então, meu irmão, sei lá, um por ano, um a cada 2 anos, um com cada mulher que tivesse, sei lá quantos ele teve, mas assim a terra ela foi povoada. Então, às vezes, não entra aqui num sentido cronológico muito certinho, causa um pouco de confusão, quem nasceu primeiro, quem veio depois, quem casou com quem, tudo bem, a gente até reconhece isso, mas você vai vendo que a coisa vai sendo organizada com o passar dos anos até chegar a nós. Essa é a importância de seguirmos os textos e irmos aderindo às disciplinas, certo? Então aqui está dizendo que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e o chamou de Sete. E teve vários filhos, não sabemos, filhos e filhas. Versículo 5. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E Sete viveu, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Então veja, mais uma vez não fala a quantidade. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã.
E Enos viveu depois que gerou Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalaleel. E Cainã viveu depois que gerou Maalaleel 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalaleel, nome difícil, viveu 65 anos e gerou Jered. E Maalaleel viveu, depois que gerou Jered, 830 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Maalaleel foram 895 anos e morreu. E Jered viveu 102 anos e gerou Enoque. E Jered viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, 300 anos, Enoque andou com Deus. Depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Não fala que morreu, tá? Só fala que gerou, né? Gerou, andou com Deus 300 anos, não fala que morreu. Acho que você já sabe, né, a história de Enoque. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Não fala que Enoque morreu, fala que Deus o tomou. E Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 979 anos e morreu. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos de idade, e Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Você vê que fala os principais, Sem, Cã e Jafé, mas diz filhos e filhas, a gente não sabe ao todos quantos. Deixa eu falar uma coisa com vocês agora. A Cida está falando assim, gente, viver 900 e poucos anos, a genética era diferenciada, porque chegamos a 100 só pela misericórdia de Deus mesmo. Sim, nós vamos ver depois, Cida, que Deus limitou. Os homens poderiam viver até 1000 anos, mas depois Deus colocou como limite 120 anos. O texto diz isso. Ao homem, Deus determinou viver até 120 anos. Ponto. Esse privilégio aqui, ele vai acabar. Eu vou resgatar as perguntas aqui de vocês. Mas então veja, gente, a Bíblia ela vai citando os nomes principais dos filhos, que têm um envolvimento histórico maior, mas não fala todos, né? Não vai falando todos realmente. Vai colocando ali na genealogia alguns nomes que terão ligações. Por exemplo, por que chegou até Noé? Porque foi passando ali por Lameque, por Metusalém, assim vai citando os nomes principais. Existem outros fatos curiosos nas entrelinhas desses textos, mas assim, eu vou me ater ao direito de entregar para você esses conteúdos das entrelinhas em estudos, em aulas, em profundidade, porque já deu uma hora. Encerramos a leitura de hoje. Eu sei que vocês precisam seguir o dia de vocês, que Deus abençoe aqueles que já cumpriram o compromisso de hoje. Leitura realizada. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.